Que foi? Artigo que foi. Não vai me fazer rir. Sabe que já não deu certo outra vez. Artigo 7º. São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 29. Artigo 7º, né? Vamos no inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Ou seja, tu ajuiza até 2 e requer 5. Show de bola? O que ela está dizendo? Ela está ampliando para 30. Só que a Constituição diz que o prazo é 5 ou quinquenal. Volta para a questão. Resposta? A iniciativa é inconstitucional, pois afronta o lapso prescricional de estatura constitucional que deve ser aplicado à matéria. B de bola. Ou seja, estou em qual? Oitava, B de bola. Vamos ler aqui de novo, meu amigo. 29. Quem perguntou? 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para trabalhador, não importa se é urbano, está ouvindo rádio, Farias? Não importa se é para trabalhador, desculpa, bicho. Se é para trabalhador, aqui é o Farias, só no radinho, ó. Urbano e rural, até o limite de 2 anos após a extinção. Pediu lei complementar? Show de bola? Não, mas te respondi. Minha preocupação é essa. Beleza, meu amigo. Segue. Em determinado estado da federação, foi promulgada emenda constitucional dispondo que um percentual da arrecadação com impostos seria direcionado à manutenção da universidade mantida pelo Estado. A medida, muito comemorada por grande parcela da população, foi duramente criticada pelo governador do Estado, que não tinha entre suas prioridades o fortalecimento do ensino universitário. Por tal razão, o chefe do Poder Executivo Estadual solicitou que o Procurador-Geral do Estado analisasse a compatibilidade da referida emenda com a Constituição da República, sendo-lhe corretamente esclarecido que... Olha aqui, pessoal. Porque é uma mistura de direito constitucional com direito financeiro e direito tributário. Tá? Ou seja, o top do top, assim, o filé de todas as coisas. Nós temos 5 espécies tributárias, lembramos disso? Impostos, taxas, contribuição e melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Tá? Existem diferenças, porque são 5 formas de o Estado cobrar a gente. Qual é a particularidade dos impostos? Você pratica um fato e nasce a obrigação, exatamente, e nasce a obrigação de você pagar alguma coisa para o Estado. A receita dos impostos, pessoal, é uma receita desvinculada. A regra é que o dinheiro que entra no caixa, ele tem livre aplicação. Ou seja, a regra é não vincular. Tá bem claro isso? Só que a Constituição, lógico, traz algumas exceçõezinhas. Olha aqui no artigo 167 comigo. Artigo 167 da Constituição. 167. Veja, são vedados, são proibidos, tá?
Segura o desespero, pelo amor de Deus, eu estou vendo rosto de desespero. Não é para ter rosto de desespero. Então, veja, o que é que diz o caput do 167? São vedados. É proibido, tá? São duas questões de direito financeiro na sua prova. Inciso 4º, a vinculação de receita de imposto. Porque a regra qual é? O dinheiro do imposto é o dinheiro livre. É o dinheiro que o governante adora. Porque regra ele pode aplicar onde ele quiser, no seu plano de governo, tá? Então, 167, inciso 4 diz, é proibido vincular dinheiro de imposto a órgão, fundo ou despesa. Olha a segunda parte. Ressalvada a repartição dos produtos da arrecadação dos impostos a que se refere 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para as atividades da administração tributária, como determinado respectivamente. Aí está os artigos 198, 212, 37, inciso 22, né? Vamos para o artigo 212. Então, ó, organizando a nossa cabeça. É proibido vincular dinheiro de imposto, tá? Artigo 221. Qual é o artigo que eu falei? Não, do inciso 4º. 212, pessoal. 212. Artigo 212, aqui comigo. Cuida. Artigo 212. A União, onde é que eu estou? Ó, artigo 212, pessoal, cuida da educação, tá? Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, municípios e DF 25% no mínimo da receita resultante de imposto, compreendido a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, apesar de o dinheiro dos impostos ser um dinheiro de aplicação livre, ele tem uma parcela que é constitucionalmente destinada. Veja, ensino. União tem que aplicar quanto? Me diga aí. União, 18% no mínimo. Estados, DF e municípios, quanto por cento no mínimo? 25% no mínimo. Certo? Vamos ver a emenda somente será inconstitucional se o percentual estabelecido comprometer o atendimento da determinação constitucional que impõe aos estados o dever de aplicar na área de ensino o mínimo de 18% da receita dos impostos. Certo ou errado? Errado, porque estado é quanto? 25%. B. Como a emenda não vinculou a arrecadação concernente a um imposto em particular, a finalidade indicada, mas sim um percentual da arrecadação decorrente da generalidade de impostos, ela é constitucional. Pessoal, ela é inconstitucional, porque ela está indo além. A regra é não vincular. Então, a B está errada. A regra é não vincular. As exceções estão na Constituição e devem ser interpretadas sempre de maneira restritiva. Sigo. C. É vedada toda e qualquer vinculação de receita de natureza tributária à realização de finalidades específicas, à margem da liberdade valorativa dos órgãos da administração pública na execução da lei orçamentária. É vedada toda e qualquer vinculação ou existe alguma vinculação, ainda que mínima? Existe, por isso que a C está errada. Restou-nos D. A emenda terminou por impor restrições à competência constitucional do Poder Executivo para a elaboração e correlata apresentação ao Poder Legislativo da proposta de lei orçamentária. Show de bola? 10ª. Isso.
D de doido. É boa? Melhor. Vocês viram a postagem do Alexandre, que ele postou uma caneta que roda e tem as opções A, B, C e D? É a canetinha da prova, tá? Não sei, pode não, né? Posso? 10ª. A Câmara de Vereadores do município Beta, na qual o bloco de oposição tinha maioria, inseriu em seu regimento interno a previsão de que as leis complementares, caso aprovadas por 3/5 dos membros da Casa, seriam promulgadas pela mesa diretora e ato contínuo publicadas. E resignado com o teor dessa emenda regimental, o prefeito do município Beta consultou o procurador-geral do município sobre a possibilidade de submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado. Ao analisar a Constituição Estadual, este último agente constatou a ausência de normas a respeito do processo legislativo. Considerando os balizamentos oferecidos pela narrativa, me diga aí a opção correta. Vem aqui comigo. Posso apagar isso aqui? Vai. Deixa eu sair aqui do meio. Galera de casa, tá só o Joselino. Como é? Deu bom? Posso pagar mesmo aqui, né? Penúltimo fim de semana, pessoal. E você com sono. E você com sono. Cadê o preto? Cadê o pretinho? Vale, tá aqui. Anote aqui comigo, me acompanhe. Processo legislativo. Como se faz uma lei ordinária e a lei complementar. Vou cuidar aqui para você do processo legislativo dentro do Congresso Nacional, tá certo? O que acontece, pessoal? Nós sempre temos a iniciativa, que é a apresentação do projeto de lei. Anota porque você vai aprender em constitucionalidade formal. Do projeto de lei. Que eu vou chamar de PL, tá? PL, projeto de lei, não é o partido. Veja, ele é apresentado na casa iniciadora. Vou já explicar isso. Se houver a aprovação, ele vai para a casa revisora. Se houver a aprovação, na casa revisora, o PL vai para o presidente da República. Vai para a presidência da República. Então, cuida. Me acompanha aqui. No âmbito federal, nosso legislativo, como você sabe, ele é bicameral. O que eu estou falando importa para o legislativo da União. Veja, o projeto de lei ou vai ser apresentado na Câmara dos Deputados ou vai ser apresentado no Senado Federal. Beleza? Normalmente, pessoal, o PL, os projetos de lei, são apresentados na Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, e se aprovado, vai para a casa revisora, que é o Senado.
Então, apresenta na casa iniciadora e depois vai para a casa revisora, se estiver tudo nos conformes. Tá bem claro? Para a sua prova, Jorge, quando é que o Senado Federal será a casa iniciadora? Só no caso de projeto de lei apresentado por senador ou por comissão de senadores. Nos demais casos, sempre a casa iniciadora vai ser a Câmara dos Deputados. Iniciativa popular de projeto de lei. Quem é a casa iniciadora? Qual é o nosso mantra? O Senado só será a casa iniciadora se o PL for de senador ou de comissão de Senado. É do povo? É. Casa iniciadora, Câmara dos Deputados. Como é? Sim, inverte. Sempre estão, uma é iniciadora, outra é revisora. Quando um senador apresentou, começa no Senado, e aí, casa revisora, Câmara dos Deputados. Show de bola? Deixa eu só concluir isso aqui primeiro. Quando for projeto de lei apresentado por senador, Virgínio. Tá? Ou uma comissão de senadores. Mas, nos demais casos, casa iniciadora sempre vai ser a Câmara dos Deputados. Bem claro, pessoal? Veja, foi aprovado, vamos trabalhar com isso. PL aprovado. Quem é remetido para a presidência da República, pessoal, é o projeto de lei. A lei ainda não nasceu. O presidente da República pode, se ele concordar, ele pode concordar. O que acontece? Cuida. Ele vai abençoar o projeto. Sanção significa bênção. Projeto de lei mais sanção do presidente da República, nós temos o nascimento da lei. Show de bola? Essa lei nasce e depois nós teremos a promulgação e nós teremos a publicação da lei. Quem promulga, publica. E quem faz essa promulgação e publicação? Regra, presidente da República. Beleza? Ou então ele pode discordar. Ele não concorda. Não concordou. Nós teremos o veto. Lembre-se, o veto pode ser um veto jurídico, por questões jurídicas, pode ser por questões políticas, e está tudo bem, ou pode ser por questões jurídicas e políticas. Jurídico e questão política. Certo? Uma lei no Brasil nasce assim. É a interação do legislativo mais executivo, Larissa. Ou seja, meus amigos, poderes eleitos. Seu representante participa. Ou seja, você participa. Ainda que você não concorde. Quem promulga e publica, pessoal, regra geral, é o presidente da República, tá? Nesse fluxo em que o projeto de lei é apresentado, vai para a casa iniciadora, depois vai para a casa revisora. Se der tudo os conformes, vai para a presidência da República. Se ele concordar, ele sanciona o PL, o projeto de lei. PL mais sanção, aí é que nasce a lei. Vai para a promulgação. A promulgação, pessoal, para facilitar a sua vida, é a numeração. Lei 10.000, tal, é na fase de promulgação. E quando ela se torna conhecida, quando ela vincula a todos, quando ela é publicada. Tá bem claro isso? Não viaja nesse momento. Para terminar isso aqui, para terminar. Então você concorda? Uma lei nasce da sanção ao PL, ao projeto de lei. Concorda? Certo. Veja, também tem a possibilidade de veto, pessoal. O veto pode ser por questões jurídicas, inconstitucionalidade, por exemplo, a gente vai ver, formas de inconstitucionalidade, controle, ou por questões políticas mesmo. Pessoal, isso aqui são órgãos políticos, então está tudo bem fazer política aqui. Ou então por dois motivos, político e jurídico. O que acontece, pessoal? Não se esqueça, o veto será sempre de texto
integral de artigo, sempre será expresso, de texto integral de artigo, parágrafo ou inciso. Significa o quê? Está aqui o artigo todo escrito, né? Está aqui o parágrafo todo escrito, né? Está aqui a linha toda escrita ou o inciso todo escrito. Hoje, se o presidente da República quer vetar, eu veto tudo. Não tem como eu vetar palavras como acontecia nas constituições anteriores. Certo? Deixa eu só apagar aqui. Mas, Jorge, e quando ele é vetado, o que acontece? Após o veto, pessoal, o PL, não nasceu lei, ele vai para o Congresso Nacional, que, em reunião conjunta, por maioria absoluta, ou seja, que deputados mais senadores, tá, ó, reunião conjunta, deputados mais senadores, conjuntamente, eles vão deliberar sobre o veto. O Congresso Nacional pode derrubar o veto, derrubar ou manter o veto. Tá fazendo sentido, meus amigos, minhas amigas? Tá? Se ele derruba o veto, senhoras e senhores, nasce a lei. A lei pode nascer ou da sanção ao PL ou da derrubada do veto do presidente da República pelo Congresso Nacional. E é o que é que ele faz? O Congresso derrubou? Devolve para o presidente promulgar e publicar. Volta para o presidente promulgar ou publicar. Aí é que tá. Tá fazendo sentido até agora? Voltou para o presidente, Virgínia. Ele não quis. Se o presidente não quis, quem promulga e publica é o presidente do Senado. Se ele não fizer, é o vice-presidente do Senado. Isso. Que foi? Show de bola aqui, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Ó. Não quiser promulgar, deixa eu mostrar para vocês. Vamos ler aqui o artigo. Antes que me perguntem, isso aqui você está vendo, aprendendo a identificar uma inconstitucionalidade formal. Ele pode só vetar. Isso. Espera aí, só rapidinho. Como é que é mesmo? Como é que é, Virgínia? Desculpa. E aí, quando ele vai ser tratado no todo, ele vai ser nessa temática do projeto de lei, não pode voltar a ser novamente. Não, o que acontece? Se ele é rejeitado, se torna na sessão legislativa subsequente, só no próximo ano, a não ser que haja recurso da maioria absoluta dos membros da casa. Recurso. Por exemplo, ele pode ser rejeitado aqui. Se ele for rejeitado, ele não pode ser analisado no mesmo ano, só no próximo ano. Exceção, um recurso da maioria absoluta dos membros da casa. Aí ele pode ser reapresentado, ser reapreciado. Tá? Isso, não. Aí se for rejeitado, ele pode ser reapresentado. A qualquer momento. Oi. Isso, para ele promulgar e publicar. E se ele não fizer, quem faz é o Senado, presidente do Senado. Olha aqui, pessoal. Presidente do Senado ou vice. Olha aqui, ó, artigo 66. Ó, 66 caput. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará, cuida, não é a lei, é o projeto de lei, ao presidente da República, que, concordando, o sancionará. Parágrafo 1º do artigo 66. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ou contrário ao interesse público, ou seja, o veto jurídico, o veto político, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis,
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro em 48 horas, ao presidente do Senado os motivos do veto. Questão do veto. Olha aqui, ó. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, texto integral de parágrafo, texto integral de inciso ou texto integral de alínea. Presidente recebeu PL, silenciou durante 15 dias, importará sanção. Ou seja, nós temos sanção expressa ou tácita, que é aquela pelo decurso do prazo de 15 dias, mas veto sempre será expresso. Não existe veto tácito, tá? Vetou. O que acontece, ó? Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento. E como é que rejeita o veto? Como é que derruba o veto do presidente? Só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta de deputados e senadores. Ou seja, a galera junta. 81 com os outros deputados e senadores, os outros deputados. Veja, parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação do presidente da República. Derrubou o veto? Derruba. Volta para o presidente da República para ele promulgar e publicar. Veja, parágrafo 7º, já pulando, tá? Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, quando derrubou o veto, os presidentes do Senado a promulgará. E se ele não fizer, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Bem claro isso, pessoal? Ajudou de alguma forma? Deu para visualizar? Porque, olha cá, qual é a única diferença entre a lei ordinária e a lei complementar? É no quórum de aprovação. Porque a lei ordinária, ela é aprovada por maioria simples. A lei complementar, ela é aprovada. Lei complementar, ela é aprovada por maioria absoluta. Artigo 69 da Constituição. Lei complementar, maioria absoluta. Artigo 69 da Constituição. George, eu preciso saber disso? Sim, para a sua prova sim. Que a questão pode trazer um problema aqui no percurso e você vai ter que identificar que tem uma inconstitucionalidade formal. Beleza? Isso aqui é norma de reprodução obrigatória. Olha, quando você fala em norma de reprodução obrigatória, vem aqui comigo. Veja, olha para cá para mim. Nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil. Está bem claro? Que vincula a tudo e a todos. A Constituição estadual, pessoal, ela deve observar. Os estados se organizam com suas constituições estaduais e nas leis que adotarem. A Constituição estadual tem que ser editada com base na Constituição da República. Os municípios se organizam por meio de lei orgânica. Não são constituições. Uma lei orgânica não é Constituição, apesar de organizar o município. E ela, para ser editada, tem que estar em consonância, em harmonia com a Constituição estadual e com a Constituição da República. Existem normas de reprodução obrigatória, que se consideram escritas ainda que não estejam escritas. E o exemplo é o processo legislativo. O processo legislativo, isso aqui que está à sua direita, desenhado na Constituição, deve obrigatoriamente ser obedecido pela Constituição Estadual e pelos municípios. A George não está escrito, se considera escrito. Show de bola? Tudo isso para responder essa questão. Diga, meu amigo. Entendi. Entendi. Você falou assim, se ele não aceitar, vai questionar para o presidente do Senado. Isso. Se não... Não. Promulgar e publicar. A lei já nasceu. Geralmente tem aquela cooptação de liderança, o governo só bota um projeto. Na prática, né? Se chegar lá no final e o vice-presidente também não promulgar... Tem o terceiro vice-presidente. Tem o terceiro vice-presidente. Tem outro vice-presidente. Mas vai promulgar porque é questão de responsabilidade. Em nenhum momento não... Tá? Fato assim,
tem uma situação determinante, não. Não cai na prova. Não, mas não cai na prova. Posso seguir? Relendo. Depois de tudo isso, acompanhe. Pessoal, ainda tem processo civil, viu? Ó, o recreio. Eu vou até as 3, né? Constitucional. Vai, 10ª. A Câmara de Vereadores do município Beta, na qual o bloco de oposição tinha maioria, inseriu em seu regimento interno a previsão de que as leis complementares, caso aprovadas por 3/5 dos membros da Casa, seriam promulgadas pela mesa diretora e ato contínuo publicadas. E resignado com o teor dessa emenda. Regimental, o prefeito do município Beta consultou você, procurador ou procuradora-geral do município, sobre a possibilidade de submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado. Ao analisar a Constituição Estadual, este último agente constatou a ausência de normas a respeito do processo legislativo. Considerando os balizamentos oferecidos pela narrativa, assinale a afirmativa correta. Qual é o contexto? Esse município alterou isso aqui. O prefeito diz, rapaz, isso aqui está errado. Veja se na Constituição do nosso Estado existe alguma previsão. Aí o cara olhou e disse, não tem. Está certo ou está errado? Está errado. Por quê? Mesmo não estando escrito, se considera escrito, porque é norma de reprodução obrigatória. Vamos lá. Qual a resposta? Apesar da natureza da norma da Constituição da República aviltada pela emenda regimental, a sua utilização pelo Tribunal de Justiça como paradigma de confronto no controle concentrado importaria em usurpação de competência alheia. Errado, porque ele tem competência. B. O Tribunal de Justiça, ao realizar o controle concentrado de constitucionalidade, sempre coteja a norma impugnada com a Constituição da República e a Constituição Estadual. Logo, o controle aviltrado pelo prefeito pode ser realizado. O Tribunal de Justiça só faz controle com base na Constituição do próprio Estado, nunca com base na Constituição. C. Em razão da natureza da norma da Constituição da República aplicada por simetria ao Estado bética e aviltada pela emenda regimental, o Tribunal de Justiça pode utilizá-la como paradigma de confronto no controle concentrado. Resposta da 10ª, C de casa. Tá faltando só 5, tá, pessoal? Já? Show. Querem levantar um pouquinho? Sem sair? Só mudem de posição, levantem aí. Tá faltando só 5, mas só mudem um pouquinho de posição. Vai lá, se estiquem. Não é para sair. Daqui a pouco a gente está dando intervalo, tá? Para a aula de processo civil. Mas só se movimentem aí, porque do jeito que está... Eu sei que é o cansaço. Não. Faltam só 5 de constitucional. A gente para um pouquinho e vai para processo civil, tá? Mas justamente eu tenho tempo. Se esticaram? Volta, Farias. Onze, vai lá, 11. Não está presente no rol de legitimados para a propositura de ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição de 88. Isso aqui exige que você saiba o rol dos legitimados para apresentar a ADC, ADI, ADO. Vamos no artigo 103. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Olha aqui, pessoal.
Os legitimados para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, ADPF, tudo aqui, ó, artigo 103. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Cuida, presidente da República, a mesa, pessoal, é a mesa, não é o Senado, é a mesa diretora do Senado. A mesa diretora da Câmara dos Deputados. Cuida, a mesa diretora de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Veja, o governador de Estado ou do Distrito Federal. 6. Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8º, o partido político com representação no Congresso Nacional. Basta um parlamentar. Certo? Isso significa representação. 9º, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Veja, é a confederação, não é o simples sindicato. Certo? Perceba, são 3 autoridades, 3 mesas e 3 órgãos ou 3 instituições. Conseguimos visualizar isso? Olha, 3 autoridades: presidente da República, governador, procurador-geral da República. 3 mesas. Veja, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados e mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ou então, 3 órgãos, 3 entidades. Veja, quais são as entidades? Conselho Federal da OAB, não é seccional Ceará, não. É o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Show de bola? 9 legitimados para chegar ao Supremo e protocolizar no Supremo um ADI, um ADC, um ADPF, para fazer o controle concentrado de constitucionalidade. Bem claro? Volta para a questão 103 da Constituição, Larissa. 103 da Constituição. O que a questão quer? Não está presente no rol de legitimados. Quem é? Prefeito municipal. Não está. Essa aqui seria uma bênção, né, Caí? Essa aqui? Tô no chat, vai. Farias é. Sigo. Ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, requerendo expressamente que se declare inconstitucional o artigo 2º da Lei X, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido, apenas declarou inconstitucional uma interpretação possível de norma impugnada, sem declarar a sua invalidade, e determinou que sua decisão só acarretasse efeitos a partir do seu trânsito em julgado. Com base na situação acima, assinale a afirmativa correta. Pessoal, chega o pedido de controle para o Supremo. O Supremo não está obrigado a declarar a inconstitucionalidade. Veja, o Supremo pode dar interpretação conforme, certo? E mais, o Supremo, quando ele declara a inconstitucionalidade, regra é desde o dia em que a lei nasceu. Mas ele pode modular os efeitos. Você pode até ver, muito disso acontece na área tributária, ele modula. Minha decisão era para ser desde o nascedouro, mas eu estou dizendo que vai ser a partir de determinado dia. Ou seja, às vezes tem efeito ex tunc para trás ou efeitos ex nunc para frente. Para ele modular, ele precisa de 2/3, tá certo? Ou seja, o quórum para modulação é de 2/3. Então vai lá. O Supremo, como órgão do Poder Judiciário, por força do princípio da correlação, não poderia julgar de forma distinta
daquela requerida pela autora. Ao contrário, pode. B. O Supremo, no controle concentrado de constitucionalidade, não está adstrito ao pedido formulado pelo autor, podendo, inclusive, fazer uma interpretação conforme a Constituição, a despeito, apesar de expresso requerimento de declaração de invalidade da norma. Resposta B de bola. Treze. Considerando as disposições constitucionais sobre o controle de constitucionalidade e declarações de inconstitucionalidade, marque a opção correta sobre o entendimento da regra da full bench. Artigo 97 da Constituição. O que é a cláusula full bench? Nome fresco para reserva de plenário. Olha aí, artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Ou seja, só pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Só para você visualizar, tá? Ilustrar para você, facilita no dia da prova. O que acontece? Todo e qualquer juiz do Brasil, ele pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Sabemos disso, né? Beleza. O juiz do primeiro grau, qualquer um. Só que quando sobe para o tribunal, o relator não pode fazer isso sozinho. Tem que chamar a maioria absoluta dos membros. Nós vimos ontem, TJ Ceará são 53 embargadores, né? Para o TJ Ceará declarar a inconstitucionalidade de uma lei, precisa da maioria absoluta dos 53. Show de bola? O relator não pode fazer isso. Essa garantia está no artigo 97, que você vai ler depois de maneira descansada, e a doutrina também chama isso de full bench. Volta para a questão. Vai para B, pessoal. A regra da full bench, também conhecida como cláusula de reserva de plenário, é um requisito para que o ato normativo do poder público seja declarado inconstitucional, qual seja o voto da maioria dos membros do tribunal. Show de bola? Posso? 14. Segundo a doutrina, o reconhecimento da supremacia da Constituição e de sua força vinculante em relação aos poderes públicos torna inevitável a discussão sobre formas e modos de defesa da Constituição e sobre a necessidade de controle de constitucionalidade dos atos do poder público, especialmente das leis e atos normativos. Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta. A. No Brasil, o poder que os juízes singulares, ou seja, o juiz individual, tem de declarar a inconstitucionalidade de uma norma não é contido de forma expressa no texto da Constituição de 88. Isso está corretíssimo, tá? Decorre da supremacia da Constituição, mas não está expresso. Então, 14, A de amor. Decorre da supremacia da Constituição. Posso? Oi? Não está expresso o que o juiz pode fazer. Decorre do quê? Da observância dele, da norma, da Constituição. 15, última, pessoal. A Câmara Municipal de Rio Verde, em apreciação de matéria de interesse da Universidade de Rio Verde, pretende pautar a votação de projeto de lei. Ao analisar tecnicamente o projeto de lei, o corpo técnico da universidade constatou a inobservância do devido processo legislativo na sua tramitação e que o seu conteúdo viola a Constituição Federal e Estadual.
Nessa hipótese, é correto afirmar que o projeto de lei pode ser submetido aos seguintes controles. Pessoal, nós temos o controle preventivo de constitucionalidade, que é feito durante o procedimento legislativo, e o repressivo, que é quando a norma nasce, tá? Veja, o controle preventivo pode ser feito aqui. Por quê? Porque ele passa por análises jurídicas. E também o veto é um controle preventivo de constitucionalidade, tá? Paralelo a isso, última informação, paralelo a isso, um parlamentar ele pode ajuizar mandado de segurança para assegurar o seu direito a participar do devido processo. Então, preventivamente, nós temos o controle feito pela própria Casa Legislativa, nós temos o controle feito no momento da sanção do veto, ou mesmo temos controle judicial na fase do processo legislativo, que é no mandado de segurança impetrado pelo parlamentar. Tá? Quando a lei nasce, nós temos o repressivo, que é o feito pelo Poder Judiciário exclusivamente. Show? Vai lá. Quando esse projeto de lei ele pode ser submetido ao quê? Somente ao controle preventivo da Câmara e do Poder Executivo, sendo vedado o controle posterior do Judiciário? Certo ou errado? Errado. B. Controle preventivo pela Câmara e posterior controle repressivo pelo Poder Judiciário. 15ª, B de bola. Certo? Pessoal de casa, um abraço. Daqui a pouco a gente se vê em processo civil.